Galg11, GARI11. No vídeo de hoje vamos falar exatamente desse fundo imobiliário que você consegue comprar uma cota dele aí por menos de R$10. E apesar dele ser um fundo imobiliário de tijolos, ele remunera aí os seus cotistas como se fosse um fundo imobiliário de papel. O fato é que quando começamos a investir, percebemos que os fundos imobiliários de tijolos possuem uma segurança maior atrelado a eles, porém, o seu rendimento geralmente é um pouco menor se compararmos aos fundos imobiliários de papel. Agora, ao contrário, os fundos imobiliários de papel geralmente têm um risco maior, mas, no entanto, remuneram muito melhor os seus cotistas. Mas o nosso querido GARI11, que é o que vamos falar no vídeo de hoje, apesar de ser um fundo imobiliário de tijolo, que tem um risco menor atrelado a ele, remunera os seus cotistas como se fosse um fundo imobiliário de papel. Então, bora comigo para a tela do computador que eu já vou te explicar tudo o que você precisa saber sobre esse fundo. E trouxe vocês aqui diretamente para o site do Investidor 10, onde logicamente eu preciso passar algumas informações que são relevantes para vocês aí referente a esse fundo imobiliário. Mas logo já vamos diretamente para uma planilha onde eu vou te explicar todo o meu plano para conseguir uma renda passiva mensal de R$ 1.500 com esse fundo imobiliário. Então, logo de cara, já vemos aqui a cotação do GARI11, que nesse momento está R$ 9,00. Então, com R$ 9,00 você já consegue comprar uma cota aí desse fundo imobiliário, tá? O GARI11 tem entregado nos últimos 12 meses, um dividend yield de 11,25%. Para quem não sabe, dividend yield é a rentabilidade dos dividendos. É a porcentagem, é a parte que vai cair ali para o bolso do investidor, para o bolso de nós cotistas. Então, quanto maior for essa porcentagem aí, maior é a parte que vai cair ali para o nosso bolso, ok? Temos aqui o P sobre VP em 0,95. O P sobre VP nada mais é do que o preço sobre valor patrimonial. E esse indicador é responsável por nos mostrar se estamos pagando caro, barato ou preço justo por esse ativo, tá? Quando ele está marcando aí abaixo de 1, como é o caso do GARI11 nesse momento, significa que ele está aí na promoção, mais barato do que realmente ele vale. Se estivesse acima de 1, significaria que ele está sendo negociado mais caro do que realmente ele vale. Se estivesse marcando 1, ele estaria aí no seu preço justo. Temos também uma liquidez diária de quase 5 milhões de reais. E a liquidez é um indicador muito importante de você verificar, porque ela nada mais é do que o ato de você transformar esse ativo, esse fundo imobiliário, em dinheiro de forma rápida. Então, quanto maior for essa liquidez, maior é a quantidade de pessoas que estão interessadas tanto em comprar quanto em vender cotas desse fundo imobiliário, e aí você não vai correr o risco de ficar com esse ativo preso na sua carteira sem conseguir se desfazer dele. Temos aqui também uma variação positiva nos últimos 12 meses de 3,55%. E conforme nós tínhamos conversado anteriormente, eu queria destacar justamente essa parte aqui para vocês. Como o GARI11 é um fundo imobiliário de tijolos, geralmente a rentabilidade desses fundos fica ali entre 7% e 8% nos últimos 12 meses. No entanto, o GARI11 está entregando aí uma rentabilidade como se fosse um fundo imobiliário de papel, que é por volta de 11%, 12% ao ano. Então, isso realmente é uma coisa absurda para um fundo imobiliário de tijolo que envolve aí tanto qualidade, porque esse é um fundo muito bom, e também temos uma ótima rentabilidade. Um pouco mais abaixo aqui também temos algumas informações principais, como podemos verificar, esse fundo imobiliário passou a ser um fundo híbrido. Então ele investe tanto em galpões logísticos como também em imóveis de renda urbana. O seu último rendimento pago por cada cota foi de 9 centavos. Então, se você tivesse aí uma cota desse fundo imobiliário, você teria recebido aí 9 centavos de dividendos totalmente isentos de imposto de renda, que cai ali na sua conta todos os meses automaticamente. Outra informação que é extremamente relevante, principalmente para você que está focado em construção de uma renda passiva mensal, é justamente você olhar
e verificar sempre o histórico de pagamento de dividendos desse fundo imobiliário, que é o que temos aqui nesse momento do GARI 11. E podemos observar que esse fundo imobiliário ele é extremamente previsível e há anos, o que temos aqui a partir de 2020, ele vem pagando aí 8 centavos de dividendos por cada cota. Somente agora, em 2024, esse fundo imobiliário ainda conseguiu aumentar o valor dos seus rendimentos. Então, para você que pretende focar aí numa renda passiva mensal, esse é um fundo imobiliário que com certeza vai te dar uma previsibilidade de rendimentos muito grande. Passando agora diretamente pro relatório gerencial do GARI 11, tem um gráfico aqui extremamente interessante que eu preciso mostrar para vocês. Aqui nessa parte azul mais escura, temos a parte da receita. E o que seria essa receita? Seria justamente o valor em caixa, o dinheiro que esse fundo imobiliário possui. E nessa parte aqui, mais escura embaixo, é o total de despesas. Então podemos observar através desse gráfico que a quantidade de dinheiro que esse fundo imobiliário tem é muito maior do que as despesas, a dívida que ele possui. E isso com certeza agrada para os seus cotistas. Um pouco mais abaixo aqui podemos observar também a evolução da base de cotistas desse fundo imobiliário, que foi um boom nos últimos tempos e ele vem aumentando aí numa curva gigantesca a quantidade de pessoas que está investindo nesse fundo imobiliário. E isso acontece porque cada vez mais pessoas veem a qualidade desse fundo imobiliário e por isso decidem aí fazer parte. Um pouco mais abaixo no relatório gerencial, você vai conseguir encontrar esses dados aqui, que nada mais é do que um comparativo entre o fundo imobiliário antes da mudança, o que eles estavam esperando conseguir depois dessa mudança e o que eles realmente conseguiram nos dias de hoje, tá? Então eu vou pegar algumas informações mais relevantes aqui, que no caso é o patrimônio líquido. Podemos observar aqui que na época do GALG 11 eles tinham $500 milhão de patrimônio líquido. Eles estavam prevendo conseguir depois da mudança 1 bilhão, mas chegaram aí a 1,2 bilhões de reais de patrimônio líquido. Na época do GALG eles tinham 5 ativos, 5 imóveis. Depois da mudança eles pretendiam ter 12, mas hoje eles possuem 25 ativos. Também temos o setor de atuação, que eles também mudaram, que era totalmente voltado para o logístico, galpões logísticos, e eles chegaram aí agora com essa mudança, com galpões logísticos e também renda urbana. Eles tinham 3 inquilinos, estavam previsto possuir 6 inquilinos e manteve essa promessa depois das mudanças, tá? O WALT, que nada mais é do que o tempo, a média do tempo de contratos do GALG 11 era de 9 anos. Eles tinham a previsibilidade de conseguir aí cerca de 11 anos e meio e conseguiram 15,4 anos. O que significa o WALT? O WALT, conforme eu falei para vocês, é a média dos contratos, tá? Então, se você for lá pegar todos os contratos desse fundo imobiliário e fazer uma média, você vai chegar aí atualmente nesses 15,4 anos de tempo de contrato. Então, isso é uma informação muito importante e com certeza traz uma previsibilidade aí para nós cotistas e também nos deixa muito mais tranquilos, tá? Temos também a alavancagem. A alavancagem nada mais é do que o endividamento, as dívidas que esse fundo imobiliário possui. E podemos observar aqui que na época do GALG 11 tinha 42%, então era uma dívida bem alta que esse fundo imobiliário possuía, tá? Com a mudança, eles estavam prevendo baixar essa alavancagem aí para 26,6%, mas eles conseguiram chegar aí a 24%. A base de cotistas, ou seja, o número de cotistas deu aquele boom. Atualmente, mais de 170 mil pessoas estão investindo nesse fundo imobiliário. A sua liquidez diária também mais do que dobrou e o dividend yield também aumentou de 10,8% ao ano para 11,4% ao ano. Então, com certeza, esse fundo imobiliário está sendo muito feliz aí depois das mudanças. Então, agora, sem mais delongas, bora para a planilha comigo que eu vou te mostrar como vai ser esse plano de ação para conseguir essa renda de R$ 1.500 com esse fundo imobiliário. E agora que já estamos aqui na nossa planilha, eu preciso te mostrar como que ela funciona
para você entender melhor a minha linha de raciocínio, tá? Temos aqui o aporte inicial, que conforme vocês podem verificar, eu não coloquei nada, porque é como se eu fosse começar a investir do total zero desse fundo imobiliário, tá? E fui fazendo o aporte mensal de R$200. Então, todos os meses eu colocava ali a quantia de R$200 investidos nesse fundo imobiliário, tá bom? Rentabilidade ao ano. Por que eu coloquei 11,25% aqui? Justamente porque é o valor do dividend yield dos últimos 12 meses que o Galg 11 tem oferecido, conforme a gente viu aqui anteriormente, tá? Então vem calcular comigo. No primeiro ano, se você tivesse investido aí 12 meses a quantia de R$200 por mês no Galg 11, você teria aí um aporte anual de R$2.400. Então, 200 vezes 12, 2.400 por ano. Se você pegasse esses 2.400 que você investiu nesse fundo imobiliário aí e multiplicar por 11,25%, que é a rentabilidade anual que esse fundo está oferecendo agora, você conseguiria aí um valor total de R$2.670. E com isso, você conseguiria uma renda anual de R$300,38 e uma média mensal de R$25,03. Agora eu vou te mostrar quanto tempo eu vou ter que investir esses R$200 para conseguir aquela renda de R$1.500 por mês. E conforme você pode verificar aqui abaixo, se eu investir aí R$200 por mês durante 20 anos, com o fundo me oferecendo essa rentabilidade de 11,25% ao ano, eu conseguiria aí a minha renda de R$1.653,92. Agora é a hora de você me falar: ah, mas Doliane, isso é extremamente absurdo, ficar 20 anos investindo no fundo imobiliário, isso não existe. Sabe o que não existe? É você ficar lá no final da sua vida, idoso, dependendo de INSS. Mas pensa aqui comigo, atualmente aqui no Brasil, para você se aposentar, o tempo de contribuição mínimo para a mulher é de 30 anos e para o homem isso ainda aumenta para 35 anos de contribuição. Para no final você ter zero de patrimônio e depender de um salário mínimo. Porém, se você pegar e investir em algum fundo imobiliário, por exemplo, como estamos falando do Galg 11, cerca de 30 anos, que é o tempo obrigatório de contribuição para a mulher, você teria um patrimônio de mais de R$500 mil e teria também uma renda mensal de mais de R$5.000 que vai cair ali na sua conta livre de imposto de renda. Agora, se elevarmos esse tempo para 35 anos, que é o caso da contribuição de um homem, podemos observar aqui que o patrimônio chega a mais de R$1 milhão, com uma renda mensal de mais de R$9.000. Mas você pode pensar aí agora, 35 anos é muita coisa, realmente é. Mas o que eu quero que você entenda é que investimento, tanto em ações, fundos imobiliários, também em títulos de renda fixa, como o Tesouro Direto, por exemplo, não é pirâmide financeira. Mas isso com certeza vai mudar a sua realidade financeira se você conseguir manter a consistência nos seus aportes em bons ativos. Lembrando que essa simulação que nós fizemos aqui é com um aporte mensal de R$200 por mês. Então, se você conseguir aumentar esse valor, automaticamente você vai conseguir chegar a esse resultado aqui muito mais rápido. Espero que depois de ter te mostrado todos esses dados, você não queira nem saber mais de depender de INSS. Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo, e sim somente de caráter educacional. O fato é que investir é uma jornada e o quanto antes você começar, mais rápido vai conseguir alcançar a sua independência financeira. E agora me conta aqui nos comentários, você prefere ficar aí dependendo do INSS ou começar a investir? Me conta aqui que eu estou curiosa para saber. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma hoje. Aguardo você nos próximos vídeos. Bons investimentos e até mais. Tchau, tchau!